bom com vocês? Como estão? Tudo certinho? Nesse vídeo eu vou falar muito sobre como você pode se dar bem tanto no vestibular como no Enem e todas essas provas que exigem um domínio do idioma inglês ou espanhol. Principalmente o inglês eu vou focar aqui hoje, mas já saiba, esse vídeo é tanto para você que está começando a se preparar com antecedência, está olhando uma maneira de aprender mais rápido e tudo isso, e também é para você que bateu água na bunda, a prova é semana que vem e você não sabe o que fazer para a prova de inglês. Fica tranquilo que hoje eu vou te mostrar como se livrar dessa situação. Antes da gente começar, não se esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo e já se inscrever no canal, porque tem vídeo semanalmente esperando para você conferir. Também já aproveita e me segue nas redes sociais, porque tem muito conteúdo bom sobre estudo independente de idiomas e você pode praticar junto comigo agora na saga do alemão. Se você já fez esses passos, bora pro vídeo! Primeira dica muito importante: comece pelo comando da questão. Não queira ler o texto inteiro sem saber o que você precisa saber, o que você precisa encontrar dentro do texto. Isso vai te dar mais tempo para resolver outras questões mais importantes, principalmente de outras matérias. Além de acabarmos perdendo tempo, muitas vezes nem precisamos ler o resto do texto. Às vezes a resposta está no próprio comando da questão. Então não se preocupe com isso. A primeira coisa que você vai fazer ao ver um texto, leia o comando. Segundo ponto, não tente entender todo o texto, não fique traduzindo loucamente, porque isso só vai fazer você perder tempo. O seu objetivo não é entender integralmente o texto, mas sim entender o que o comando está pedindo de você. Então, uma ótima dica: não leia o texto inteiro. A não ser, é claro, que você tenha tempo sobrando, mas eu acredito que isso não seja muito viável na maioria das vezes. Em terceiro lugar, faça uma leitura dinâmica. O que é isso? Em vez de você ler o texto inteiro, como eu comentei no último ponto, faça rápidos olhares no texto. Procure aquelas palavras-chave que você está procurando depois de ler o comando da questão. Isso vai te dar tempo, vai te dar agilidade, você vai entender com mais precisão o que o texto está querendo te dizer e o que a questão exige que você entenda desse texto. A quarta dica é treinar com muitos jornais e charges em inglês. Essas são algumas das principais matérias que eles colocam como questão. Matéria jornalística sobre algo que está acontecendo atualmente no Brasil, ou charges que falam sobre ambientalismo, política ou alguma denúncia social. Isso faz muita diferença na hora da prova, porque ele vai pedir para você interpretar o que a charge está denunciando, o que a charge quer dizer. Focando nesses dois, você já vai garantir bons pontos na prova. Quinta dica é uma estratégia para a prova no geral. O seu principal objetivo é pontuar as mais fáceis. Se a questão está muito difícil, pula para a próxima. Se você for fazer o Enem, foque sempre nas questões mais fáceis. Vai pulando as difíceis, que você sabe que vai perder mais tempo, e garanta as mais fáceis. É isso que vai fazer a sua nota crescer muito. Se você vai fazer algum vestibular com somatória, eu garanto para você, se você assinalar apenas aquelas que você tem completa certeza, você vai se dar bem. É isso que vai te ajudar a pontuar. Não adianta você querer marcar uma que você não tem certeza e anular aquela que você tinha. Assim você já vai perder ponto e vai sentir aquela decepção de não ter feito certa prova. Então fica com essa dica extremamente importante que me ajudou a conseguir 740 pontos no Enem e 71 pontos na UFSC. Se você não sabe nada de inglês ou espanhol, foque nas palavras que são similares. Claro que existem os falsos cognatos entre o inglês e o espanhol e o português, mas foque naquelas que você já escutou. Nós vivemos ao redor do inglês, nós vivemos nosso cotidiano com isso. Quando você foca nessas palavras que são mais similares com a nossa língua, vai ficar mais fácil para você entender o contexto da questão e ter mais chances de garantir aquele ponto. Marque todas as palavras que você conhece no texto. Vai marcando toda vez que você lê e não traduza. Não fique tentando traduzir palavra por palavra. Tenta entender pelo contexto. Essa é a principal dica que eu vou te dar hoje. Entenda pelo contexto. Se você tá aqui porque tem tempo de estudar e quer dar uma motivada, como que eu vou estudar o inglês, como que eu posso fazer, eu te sugiro ter uma boa base gramatical através de aplicativos como Busuu e Babel. Eles são essenciais para você entender como funciona mais a gramática, principalmente se você for fazer vestibular, que eles são mais específicos e às vezes cobram algumas questões mais aprofundadas de gramática. Mas se você vai fazer o Enem ou quer algo mais amplo,
você pode utilizar principalmente interpretação de texto. Comece pelos textos mais básicos e vai, a partir daí, aumentando a dificuldade. O principal de todas as provas no Brasil é saber interpretar, então leia muito, passe o dia lendo que você vai saber interpretar com muito mais facilidade e vai conseguir dar conta da prova. Agora, para quem a água tá batendo na bunda, tá desesperado, a prova é semana que vem, vou te dar uma dica essencial para você dar conta daquelas 5 questões que podem te garantir uma nota boa no final da prova. Para isso, eu trouxe aqui algumas questões pra gente resolver junto, para você ver como é simples. Aqui é uma questão do Enem 2017, onde fala primeiro, lembra? Primeiro vamos ler o comando. A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora, ok, ter uma aparência exótica, vender bem a sua imagem, ter grande poder de sedução, assumir sua beleza singular ou recriar-se por meio da pintura. Vamos começar então. Se você não sabe nada de inglês e tá aqui desesperado, vem comigo. Primeira coisa, procure palavras que você já conhece, ou que são parecidas com o português, que você tem algum conhecimento, que você acha que, pô, essa aqui parece ser isso, já é um bom começo. Então vamos ver aqui, ó, incredible, olha, incredible, rima com o quê? Incrível, ok. Impression, impressão, opa, mais um negócio. Então, incredible impression, incrível impressão, ok. Filme, was Frida's comfort in and celebration of her own unique. Unique, o que é unique? Unique rima com único. Beauty and the Beast, a Bela e a Fera, beleza, lembrei, associação. Inglês tem muito a ver com associação, quando a gente estuda idioma, associa que vai dar boa. Ok, então aqui nós já temos que ela teve uma incrível impressão de uma beleza única. She didn't try to fit into conventional ideas or images. Ideas, ideias. Conventional, ideias convenientes. Não sei, vamos continuar. Or images, imagens, about womanhood or what makes someone or something beautiful. Ok, continuando. Instead, she fully inhabited her own unique gifts, not particularly caring what other people thought. Outros, ok. People é bem mais comum, a gente sabe que é pessoas. Thought é mais difícil já. Tenta pensar no TH, think, pensar. Outras pessoas pensaram. Ok, então aqui a gente já tem uma boa ideia, né? Lembra do comando? Então, a autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora. Então, impressionada, incredible impression. A pintora, então, está falando da Frida. Unique beauty. Lembra do unique beauty? Beleza única. E aqui a gente vai ter aqui, ó, na letra D, assumir sua beleza singular. Precisou ler o texto inteiro? Não. Precisou entender o que é impressão, o que é incrível. São palavras que você pode entender por ler, né? Elas são parecidas com o português. Então é nisso que você vai focar. E é isso que vai fazer na prova do Enem. A maioria das questões vão ser nesse sentido, então leia o comando, leia as opções e aí sim vai para o texto. Se você não sabe nada de inglês, foca naquelas palavras que são muito parecidas com o português, tenta fazer associações e conecta com o que a questão está pedindo, que você vai acertar a questão. Vamos aqui na questão do Enem 2010, que ela fala com uma música do Coldplay chamada Viva la Vida. Então vamos direto para o comando da questão. Letras de músicas abordam temas que de certa forma podem ser reforçadas pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Ok, então vamos ler as proposições. Costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. Almeja o título de rei por ele ter enfrentado inúmeros inimigos. Causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo. Tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. No Enem, gente, tem muitas questões que você já pode tirar logo de cara porque não fazem nenhum sentido. Mas vamos lá para a música. Então ele quer saber o que essa música quer dizer. Vamos lá então. 1 minute, I held the key. Então, em 1 minuto, I held. O que pode ser held? Segurar. The key, chave. Next, the walls were closed on me. Walls, parede. Closed, fechado. And I discovered that my castle sand upon pillars of salt and pillars of sand. Então, salt, sal, sand, areia. Nesse sentido, ele está falando que o castelo dele está sobre algo
instável, não é pedra, né? É sal e areia, então pode cair a qualquer momento. Então ele fala que I used to rule the world, eu costumava ser o dono de tudo isso, mas hoje meu castelo se encontra instável, eu já não sou mais isso. 1 minute I held the key. Essa aqui é a parte principal. Se você entender essas duas frases, você mata a questão. 1 minute I held the key. Então, em 1 minuto eu segurava a chave. Next, the walls were closed on me. No próximo minuto, as paredes estavam fechadas a mim. Então, ele tinha o controle de tudo. E no próximo minuto, parecia que tudo havia acabado. Então, a gente vai vir aqui nessas questões de novo e vai ler. Costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. Opa! Parece que a gente tem a nossa parecida aqui. Vamos ver então o resto. Almeja o título de rei por ele ter enfrentado inúmeros inimigos. Não tem muito a ver com a questão. Causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Não encaixou nada disso no texto. Limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo. Onde que ele falou disso, gente? Não tem nenhum momento que ele fala sobre isso. Tinha chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Não faz muito sentido, então por isso que eu falo. Entender uma frase específica do texto pode te ajudar a entender o resto da questão e matar ali mesmo, não precisa nem entender o resto, nem ler o resto. Tem muitas alternativas que são bizarras que você já pode descartar e vai ficar muito mais fácil. Geralmente o Enem vai te deixar ali com 2 para você escolher entre elas, mas aqui tava bem tranquilo para fazer. Então lembra, gente, se você não tem nenhum conhecimento em inglês, tenta associar as palavras, tenta entender algo que você já ouviu lá atrás, tenta voltar na memória, pratica nessa última semana, essas 2 últimas semanas que você tem, para estudar vocabulário, estuda o máximo de vocabulário que você puder, ler vários textos, ler as provas antigas do Enem, que você vai dar conta dessa prova. Respira fundo que vai dar tudo certo. A prova pode ser mais curta de inglês, mas ela também vale muito ponto se você souber aproveitar ela. Imagina, de 45 questões, 5 são de inglês. Já é bastante coisa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, já se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização e me segue nas redes sociais porque tem muito conteúdo diariamente esperando para você conferir. Deixe seu comentário aqui embaixo com feedback ou como você se saiu nessa prova e se as minhas dicas te ajudaram. Se você já fez esses passos, eu te espero num próximo vídeo.